Ela era Aline Morel, uma restauradora de arte internacional de espírito livre. Ele, Khaled al-Rashid, um sheik do Golfo, herdeiro de um império energético, frio, orgulhoso e acostumado a ser obedecido. Eles viveram um amor intenso em Paris até que uma briga mudou tudo. Meses depois, o destino colocou os dois frente a frente outra vez, mas ela não fazia ideia de quem ele era. E ele nunca imaginou reencontrar sua mulher daquele jeito. Agora respira fundo, porque essa história vai mexer com tudo o que você acredita sobre amor, orgulho e recomeços impossíveis. O bar era pequeno, mas parecia conter o mundo. As luzes amareladas lançavam sombras quentes pelas paredes de pedra. O som de talheres misturava-se a risos abafados e ao toque suave de um piano antigo que escapava dos alto-falantes como uma lembrança boa que insiste em voltar. O cheiro era de vinho, madeira envelhecida e história. Era um lugar onde as pessoas pareciam entrar por acaso, mas nunca saíam da mesma forma. Aline não chamava atenção à primeira vista, mas era o tipo de presença que, uma vez notada, não se esquecia. Ria com as amigas, mas com o olhar distante, como quem observa um segundo mundo acontecendo por trás daquele. Tinha um jeito leve, quase distraído de estar ali. Mas havia algo nos gestos, no modo como escutava, como sorria com os olhos, que denunciava uma alma profunda. Ela era sensível aos detalhes. Preferia ambientes silenciosos, aromas suaves, conversas que não exigiam pressa. Tinha hábitos incomuns. Gostava de cozinhar para os amigos, mas não suportava desperdícios. Falava com as mãos, acreditava que o mundo poderia ser mais gentil e vivia tentando ser parte dessa mudança sem precisar anunciá-la. Do outro lado do salão, Khaled entrou. Não sorriu, não hesitou, caminhou firme, com a certeza de quem sempre sabe para onde vai. Escolheu uma mesa no canto, pediu ao garçom com poucas palavras e pousou o olhar sobre o ambiente como se avaliasse uma ameaça. Não buscava companhia, buscava controle. E foi por isso que Aline o percebeu, não porque ele tivesse feito algo, mas porque de repente o ar pareceu diferente. Ela virou o rosto e o viu. A postura rígida, a expressão neutra, os olhos escuros e fundos, como se carregassem mais do que permitissem mostrar. E ao contrário do que ele esperava, ela não desviou o olhar. Sorriu discreta, um sorriso leve, sem intenção e ainda assim cheio de impacto. Ele sentiu. Aquela mulher possuía algo que ele não conseguia nomear. Não era ousadia, não era beleza, era a ausência de esforço, a naturalidade de quem não tem nada a esconder, e foi isso que mais o desconcertou. Aline, depois de alguns minutos, dirigiu-se ao balcão. Não precisava de outra taça de vinho, mas sentia que precisava atravessar aquela linha invisível entre os dois. Parou perto dele, fingiu não ver, mas o silêncio entre os dois já havia nascido. Você tem o semblante de quem está fugindo de algo, disse ela sem encará-lo diretamente. Ele se virou devagar, a expressão contida. E você tem o semblante de quem faz perguntas demais? Ela riu, não do sarcasmo, mas da resistência dele. Eu só sou curiosa com os silêncios. Eles dizem mais do que as palavras. Ele sustentou o olhar. O tom era seco, mas os olhos já começavam a amolecer. Às vezes o silêncio é tudo o que resta. Ela sorveu o vinho devagar. Só quando a gente esquece como começar de novo. Foi ela quem voltou para a mesa primeiro, mas deixou algo nele, como uma leveza incômoda, como se tivesse tocado em um ponto que ele sempre manteve escondido. Khaled tentou ignorar, mas a cada vez que olhava na direção dela, era como se aquela mulher estivesse desfazendo, sem esforço, o mundo que ele levara anos para construir. Mais tarde foi Aline quem se aproximou de novo. Dessa vez sem disfarces. Você se defende de tudo, não é? Ele não respondeu. Mas tem coisa que não dá para evitar. Tem coisa que vem e muda tudo, mesmo quando a gente não quer. Ela parou em frente a ele. Os dois estavam a poucos centímetros.
O bar seguiu girando ao redor. Pessoas falavam, brindavam, riam, mas ali entre os dois o tempo tinha parado. Ele a olhou como quem encara um abismo interno. Você não devia estar aqui, mas estou, respondeu. Ele a olhou por um instante longo demais e então, sem dizer nada, deu um passo à frente, estendeu a mão e disse com a voz baixa: "Dança comigo." Aline hesitou por um segundo. Não sabia se era um convite ou uma provocação, mas havia algo no olhar dele que dizia: "Confia." Ela respirou fundo e, com um sorriso tímido, colocou os dedos sobre os dele. "Aqui mesmo? Aqui mesmo." A música mudou. Um jazz lento começou a tocar. As luzes pareceram baixar, como se o mundo ao redor tivesse decidido dar espaço. Ele a puxou com cuidado, a mão dele firme em sua cintura, a outra segurando a dela com uma força controlada. Eles começaram a dançar devagar, em silêncio, no meio do bar, como se fossem os únicos ali. Aline sentia o calor das mãos dele, o ritmo lento, o cheiro da pele, o peso do olhar. Ele a conduzia com elegância, mas com algo mais profundo, algo que parecia conter tudo que ele nunca dizia. Ela o acompanhava como se já soubesse os passos. Os corpos ainda não se tocavam por inteiro, mas a proximidade era quase insuportável. O mundo sumiu. Só restavam os dois. O som da música, a respiração entrecortada, o tempo preso dentro deles. Quando a música terminou, eles não se afastaram. Ficaram ali de frente, um para o outro. O rosto dele muito perto, os olhos fixos na boca dela. Ela não se moveu e então ele a beijou. Não foi um beijo calmo, foi um beijo urgente, carregado de tensão, cheio de vontade. As línguas se tocaram como se já se conhecessem. Os lábios se buscaram com pressa, os dentes roçaram. Ela segurou a camisa dele com força. Ele a puxou pela cintura, colando os corpos. A respiração dela falhou. Um gemido escapou de sua garganta. O coração batia forte, quase fora do peito. Era fome, era desejo. Era como se o tempo inteiro estivesse esperando por aquele momento. Quando ele se afastou, Aline ainda tinha os olhos fechados. Depois abriu devagar e sussurrou com a voz rouca: "Parece que o destino decidiu tocar você com o meu rosto." Ele não disse nada, mas dentro dele algo rompeu e ela soube, sem entender como, que aquele homem não seria só uma lembrança, ele seria o começo de tudo. Depois do beijo no bar, os dois saíram caminhando pelas ruas frias de Paris, sem dizer uma palavra. Aline segurava o casaco fechado com os braços cruzados, mas dentro dela tudo estava em chamas. Khaled caminhava ao lado, mãos nos bolsos, expressão contida. Mas seus olhos, quando se encontravam, diziam tudo. Naquela noite, ele não voltou para o hotel sozinho, e ela não voltou para casa. Não foi planejado, foi inevitável. O elevador subia devagar. O silêncio entre eles era denso, elétrico. Aline encostada na parede, Khaled de frente, como se lutasse contra alguma coisa que já sabia que iria perder. Quando a porta abriu, foi ele quem puxou a mão dela. No quarto, a luz baixa criava um clima de refúgio secreto. A cidade desapareceu lá fora. Existiam apenas os dois e o desejo que já queimava alto demais. Ela deu 2 passos para dentro e parou. Ouviu a porta fechar. Sentiu a presença dele se aproximando por trás. Não era barulho, era o ar mudando, a pele antecipando o toque, e então veio. O primeiro gesto foi um puxão firme na cintura, colando o corpo dela ao dele, o rosto dele na curva do pescoço dela, a respiração quente, pesada. Os dedos subiram pelas laterais do casaco, desfazendo o fecho com lentidão cruel. Aline arfou. As mãos dele estavam quentes demais contra a blusa fria. Ele deslizou o casaco por seus ombros, deixando-o cair no chão, e não parou. Puxou a blusa para cima, expondo a pele do abdômen. Não havia pressa, havia pressão. Um gesto calculado, mas com intenção acumulada. Ela tentou dizer algo, mas a boca se perdeu quando ele beijou seu ombro.
depois o colo, depois a linha quente entre suas curvas, sem tocar onde ela mais queria. Quando a blusa saiu por completo, Aline estremeceu pela temperatura, pela vulnerabilidade, pela forma como ele a olhava. Eram olhos famintos, mas respeitosos, como quem deseja, mas sabe que está diante de algo raro. Ela levou as mãos até os botões da camisa dele, mas ele a impediu. Deixa. A voz veio baixa, quase imperceptível. Hoje eu quero descobrir você. Ele tirou a própria camisa devagar, cada botão aberto com a mesma tensão de um segredo revelado. O peito nu, a pele dourada sob a luz quente. Quando a camisa caiu, Aline sentiu o próprio coração descompassar. Khaled a empurrou de leve, até que ela recuasse para a cama. Ela sentou e ele se ajoelhou diante dela, desatou os cadarços dos sapatos dela, tirou-os com delicadeza, depois as meias. Os dedos dele traçavam linhas invisíveis pela canela, pelo tornozelo. Cada movimento era uma promessa. Subiu com beijos lentos na parte interna da coxa, beijos que falavam uma língua que ela não conhecia, mas entendia por instinto. Aline tombou para trás na cama. O corpo inteiro vibrava. Ele subiu sobre ela, o corpo pesado, mas o toque leve, os olhos fixos, a mão deslizando pela lateral de sua costela até alcançar o fecho da calça. Com um movimento sutil, desabotoou. Puxou com cuidado, deslizando o tecido pelas pernas dela, centímetro por centímetro, como se desembrulhasse uma obra de arte. Quando ela estava nua sob ele, houve uma pausa, não por dúvida, mas por respeito. Ele a olhou e disse: "Eu te quero, mas não só hoje." Aline sorriu. Mesmo sem fôlego, levou a mão ao rosto dele, puxando-o para perto. E então o mundo desapareceu. Ele a deitou com cuidado, mas havia algo de feroz no modo como seus olhos a percorriam. Aline se acomodou entre os lençóis com o corpo entregue, os joelhos dobrados, a pele em chamas. Os olhos dela nos dele diziam sim, mesmo que a boca estivesse muda de desejo. Khaled se posicionou entre suas coxas, os dedos deslizando por sua cintura com domínio e reverência. Ela sentiu os músculos dele tensionarem quando ele se inclinou. O calor do corpo dele tocava cada parte da pele dela e o peso era exato, presente, protetor, intenso. Ele não forçou. Ele entrou devagar, com firmeza, como se quisesse que ela sentisse cada centímetro daquela presença. E ela sentiu. As pernas se abriram por instinto e o corpo de Aline se arqueou num reflexo involuntário. O encaixe era fundo, cheio, doloroso e delicioso. Ela soltou um gemido abafado, os olhos cerrados, a boca entreaberta. O corpo dela reagiu antes da mente entender. Havia algo quase espiritual naquela fusão, uma dança silenciosa entre músculos, pele e alma. Khaled gemeu baixo, colando a testa na dela. Ficou ali imóvel por um segundo, como se aquele instante fosse sagrado, como se aquela sensação pudesse curá-lo de algo que ele nem sabia que carregava. Então, começou a se mover lento no início, profundo, cada investida mais certa que a anterior. Aline apertou os dedos nos ombros dele, como se precisasse de algo para se segurar, enquanto o corpo dela aprendia um novo idioma, o dele. As pernas ao redor da cintura dele se fecharam com força. Ela o prendeu, ele entendeu e o ritmo mudou. Mais firme, mais bruto, mais real. Ela arfava a cada vez que ele voltava, a cada toque mais fundo. Era como se ele deixasse partes dele dentro dela. Não só o corpo, mas tudo. O prazer foi crescendo, como uma onda que engole e não devolve. Quando ela gemeu alto, sem vergonha, os olhos dele se fecharam com força e ele a puxou para mais perto ainda, como se dissesse com o corpo: "Você é minha agora, e algo em mim já sabia disso antes mesmo de te tocar." Quando a noite finalmente o silenciou, Khaled a cobriu com o cobertor mais próximo e a puxou para seu peito.
Aline fechou os olhos e sentiu que a vida dela não voltaria a ser a mesma. Na manhã seguinte, o sol entrou preguiçoso pelas frestas da janela, dourando o lençol desarrumado, onde os dois ainda dormiam. Aline foi a primeira a abrir os olhos, o corpo dolorido de prazer, a mente ainda em suspensão. Por um instante, ela observou Khaled dormir. O rosto sereno, o peito subindo e descendo com calma, como se o mundo lá fora não existisse, mas existia. E quando ele despertou, com um meio sorriso e um beijo lento no ombro dela, o que havia entre eles já tinha mudado. Nos dias que seguiram, não houve promessas, houve presença. Almoços longos, conversas entrecortadas por silêncios que diziam muito, mãos entrelaçadas nos cafés de esquina e noites em que tudo se misturava, ternura, fúria, entrega. Aline, com seu olhar sensível e a mania de contemplar vitrines de livros antigos, mostrava a ele um mundo que não se media com lógica. Khaled, com seus gestos contidos e opiniões afiadas, tentava controlar os próprios sentimentos, manter a racionalidade onde o desejo insistia em tomar conta, mas falhava. Ela o quebrava por dentro. Ele fingia resistir. Ela acreditava que estavam construindo algo e, de certo modo, estavam. Mas nas entrelinhas, as primeiras fissuras começavam a surgir. Numa noite qualquer, num restaurante, ele ofereceu um pedaço de carne do próprio prato. Ela recusou com delicadeza. Obrigada, mas eu não como carne, disse com um sorriso suave. Ele arqueou a sobrancelha. Nunca, nem um pouco? Nunca, ela confirmou firme. Não me sinto bem comigo mesma, com o mundo. É uma escolha antiga. Ele soltou um suspiro contido, cortando a carne com mais força do que precisava. Difícil entender isso. Parece que você evita tudo que é da vida. Ela apoiou os talheres. O sorriso desapareceu. Você chama isso de vida. Eu chamo de violência disfarçada de tradição. Ele não respondeu, mas o clima mudou. Noutra vez, num jantar com colegas da galeria, Aline elogiou uma exposição de arte contemporânea que Khaled considerava sem propósito. Isso para mim é só tinta jogada na parede, ele comentou seco. E para mim é alguém tentando gritar com as próprias mãos, ela rebateu. O silêncio entre eles se instalou como uma parede invisível. Ele desejava ir para Dubai com ela, sentia falta da família, da rotina, das tradições que o formaram e desejava começar uma vida lá ao lado dela. Disse isso olhando nos olhos dela. Está na hora de irmos. Minha vida está lá. Quero você comigo. Ela balançou a cabeça. Minha vida está aqui. A galeria, os amigos, meu espaço. Eu não posso abandonar tudo isso. E a nossa vida? Ele perguntou com a voz mais baixa. Você está comigo ou só gosta de ter alguém ali quando quer? Aline franziu a testa, sentindo o peito apertar. Eu estou com você, Khaled, mas não vou me anular para caber em nada que me oprima. Ele respirou fundo, cruzou os braços, tentando conter algo que já estava vazando. Você chama tudo de controle, mas às vezes é só cuidado, é só querer uma direção. Direção ou coleira? Ela rebateu. Porque parece que amar para você é organizar o outro. Ele se calou por um segundo, depois soltou com um certo veneno na voz. Você não entende o que é construir uma vida junto. Só pensa em liberdade, em fazer as coisas do seu jeito. Eu penso em ser quem eu sou, ela disse firme. E o amor, Khaled, não deveria pedir que eu deixasse de ser. O silêncio entre eles foi mais alto do que qualquer grito. Ela se virou com os olhos marejados. Eu não sou mulher de ser dobrada, ele respondeu seco. Eu nunca pedi uma mulher assim. Ela o encarou em silêncio por tempo demais. Não, mas também não soube amar a mulher que tem. Ele saiu, bateu a porta e pela primeira vez, os dois sentiram que o amor doía mais do que curava. Mas voltou, como sempre voltava, porque o que sentia por ela ainda era maior que o próprio orgulho. Na mesma noite, se reconciliaram sem uma palavra.
O quarto virou o campo onde a mágoa se dissolveu no calor da pele. Faziam amor como quem discute e discutiam como quem ainda ama demais. As brigas nunca cessavam, apenas mudavam de forma. Ela era tempestade, ele muro. Ela queria espaço, ele queria controle. Ela queria caminhar ao lado. Ele queria segurá-la pela mão mesmo quando doía. E os dois sabiam que estavam amando de verdade, mesmo quando queimava, mesmo quando doía, mesmo quando não fazia sentido, porque era real, visceral, intenso, e nenhum dos dois estava pronto para abrir mão disso. Os meses seguintes foram uma mistura de amor e sobrevivência. Aline e Khaled aprenderam a viver entre extremos, noites carregadas de desejo e manhãs em que evitavam certos olhares. Eles brigavam por detalhes, se reconciliavam com toques, construíam um tipo de rotina instável, mas cheia de verdade. Um relacionamento que desafiava a lógica, mas alimentava a alma. O casamento foi discreto, um cartório, 2 testemunhas emprestadas e um vestido escolhido na pressa. Não houve festa nem presença da família dele. Aline não se importou. Achava que o essencial estava ali. Eles dois, a escolha, o amor. Mas o amor, ela descobriria, não era suficiente para apagar os abismos que existiam entre mundos tão diferentes. Khaled queria retornar a Dubai. Sentia falta da rotina, da língua, das tradições. Disse isso uma noite, olhando para ela por cima da taça de vinho. Está na hora de pensarmos em construir nossa vida de verdade. Aline franziu o senho. Vida? A gente já não está vivendo uma? Ele segurou a mão dela com firmeza demais. Você sabe o que eu quero dizer? Um lar, uma família. Fez uma pausa. Um filho. Ela puxou a mão de volta, devagar. Eu ainda estou construindo a galeria. Khaled, é o meu sonho. E o meu sonho? Ele rebateu. Você está pronta para ser mãe? Aline respirou fundo. Eu não sei. Tentou ser honesta, mas viu o olhar dele mudar. Não agora? Ele insistiu com a voz já mais seca. Talvez nunca. É algo que eu ainda estou tentando entender. O silêncio que veio depois foi pesado, quase cruel. Ele se levantou da mesa, caminhou até a janela. Se você me amasse mesmo, me daria um filho. Aline não respondeu. Só encarou as costas dele e sentiu o chão se afastar. Não por raiva, por tristeza. Ele realmente acreditava naquilo. Nos dias seguintes, ele não voltou a tocar no assunto, mas o silêncio falava mais alto. Aline tentava preencher os espaços com cuidado, mas parecia que tudo nela feria alguma expectativa que ele nunca confessava. Continuaram em Paris. Ele cedeu fisicamente, mas a alma dele nunca ficou. Já não a levava para jantares com colegas. Quando a família ligava, ela era só minha esposa. É um pouco diferente. Aline sorria para não chorar. Cozinhava sozinha, escondia que não comia carne, falava baixo, evitava conflito. E aos poucos foi entendendo que amar Khaled era andar em pontas de pé, como quem caminha descalça sobre cacos, porque ele ainda não sabia amar uma mulher como ela, livre, inquieta, inteira. E ela, por amor, estava quase esquecendo que também merecia ser amada assim. O amor ainda morava no corpo, mas o silêncio tinha se mudado para o coração. Aline acordava todos os dias ao lado de Khaled, mas a cama parecia mais vazia a cada manhã. Ele estava ali, o corpo dele, a rotina dele, mas algo dentro dele já não estava mais. Ele a beijava, a tocava, fazia amor como antes, mas os olhos estavam longe, as palavras rareavam, os gestos esfriavam. No começo, ela fingiu não ver. Disse a si mesma que era só cansaço, que ia passar. Mas os meses passaram e o que ficou foi o vazio, aquele que grita sem som. Aline começou a perceber os detalhes, o jeito como ele evitava perguntar sobre seus quadros, como nunca mais comentou seus textos, seus sonhos,
como boa noite, passou a soar mais como ponto final do que como aconchego. Numa noite fria, com a chuva martelando a janela, ela se virou na cama, ficou olhando as costas dele, deitado de lado, quieto, respirou fundo e soltou: "Você me ama ou só me tem?" A pergunta cortou o quarto em dois. Ele virou o rosto devagar, como quem desperta de outro lugar. Aline responde: "Por que você pergunta isso?" "Porque eu estou aqui, mas não estou com você." Ele fechou os olhos. "Você está exagerando?" Ela se sentou, o lençol escorregando pelos ombros. "A gente ainda transa, Khaled, mas você não me toca de verdade. Não sabe mais o que eu penso, nem o que eu sinto. Você sequer sabe como foi meu dia." Ele passou a mão no rosto cansado. "Eu tenho trabalhado pelos nossos planos." "Nossos?" Ela riu com amargura. "Me diz um plano que também é meu." Silêncio. "Você quer Dubai? Quer um filho? Quer silêncio? Mas nunca me perguntou o que eu quero." "Aline, casamento exige entrega, exige renúncia." "Eu sei. E é isso que você quer, que eu renuncie. Muguel me apague. Você não quer uma mulher, Khaled. Quer uma sombra que aceite tudo calada." Ele levantou, foi até ela, tocou seus ombros. Ela se afastou. "Eu te amo, Aline." Ela olhou nos olhos dele. "Então, me prova, me escuta, me enxerga. Você é intensa demais. Eu sou viva demais e você está morrendo por dentro." Ele quis dizer algo, mas as palavras lhe faltaram. Aline virou de costas, enxugando uma lágrima. Naquela noite, dormiram afastados. O corpo ainda dividia o colchão, mas o coração já pedia abrigo em outro lugar. No dia seguinte, ela tentou pintar, mas a tela ficou branca. As cores pareciam ter ido embora com a alegria. Ele saiu para o trabalho sem beijá-la e ela não cobrou. Mais tarde, encontrou uma carta antiga escrita por ele no início de tudo. Promessas que hoje doíam mais do que confortavam. Ela ainda dividia a cama com ele, mas já não se sentia ali. Aline não era uma mulher comum. Ela era tempestade e ele começava a se afogar. Faisal estava em Paris oficialmente por causa de uma negociação de exportação, mas na prática era outra coisa que o movia: vigilância. Desde o início, nunca aceitou a escolha do primo. Aline era tudo o que ele desprezava numa mulher: independente, artista, livre. E Paris, para ele, era o símbolo máximo de tudo o que corrompia. Naquela tarde nublada, o acaso, ou algo além disso, o levou até a rua onde ficava a galeria. Do outro lado da calçada, ele a viu. A vitrine de vidro revelava o interior iluminado. E no centro da cena, Aline. Ela conversava com Luc Bernard, curador europeu, colega antigo da galeria, um homem gentil de gestos afetivos. Faisal os observava do lado de fora, parado na calçada através da vidraça. Os dois riam próximos de uma escultura. Luc encostou a mão no braço de Aline ao contar algo engraçado. Ela respondeu com um sorriso e por um segundo os dois se abraçaram de lado. Foi rápido, natural, sem intenção, mas Faisal não viu amizade, viu desonra. Sem pensar duas vezes, ergueu o celular, tirou uma foto, simples assim, congelou aquele instante e destruiu o que veio depois. Mais tarde, no apartamento, Khaled destrancou a porta e o encontrou. Faisal estava de pé, mãos cruzadas, celular pronto. "Antes que ela volte", disse direto, "veja com seus próprios olhos." Estendeu o aparelho até Khaled. A imagem. Aline e Luc. O abraço, o riso, a suposta intimidade. O estômago de Khaled revirou. "Quem é este?" "Um dos tantos amigos dela, pelo que me disseram." "E você aí, acreditando que ela se contentaria em ser sua esposa?" Khaled não respondeu, mas os olhos queimavam. Sentia o sangue nos punhos. O ciúme ferveu por dentro, alimentado pelas palavras frias do primo. "Eu te avisei", Faisal completou. "Ela nunca vai se encaixar no seu mundo." E saiu sem mais nada. Pouco depois, Aline entrou.
estava sorrindo. Carregava um pequeno buquê de flores embrulhadas num papel artesanal. Quando viu Khaled parado no centro da sala, o sorriso desapareceu. Está tudo bem? Ele apenas virou o celular em direção a ela. Ela olhou a foto, piscou devagar. Isso é Luke Bernard. Então tem nome? Khaled? Pelo amor de Deus, ele é meu colega, meu amigo. A gente trabalha junto há anos. Foi um abraço. Você realmente está me mostrando uma foto de um abraço? Foi o que você fez nas minhas costas, dentro da sua galeria. Nas minhas costas? Você está ouvindo o que está dizendo? Ele deu um passo à frente. Você me expõe? Se fosse o contrário, você aceitaria? Aceitaria se eu confiasse em você. Porque é disso que se trata, confiança. Você se abraça com outro homem rindo na frente de todo mundo e quer que eu apenas confie? Você acha que isso é traição? Eu acho que você ultrapassou um limite. Ela o encarou, o rosto sério, a decepção se espalhando no peito. E você ultrapassou todos os meus. Você deu mais ouvidos ao seu primo do que à mulher que tem dentro de casa. Ele apenas mostrou o que todos já sabiam. Só eu me recusava a ver que todos estavam certos sobre mim, que você nunca fará parte do que eu sou. Aline largou as flores no chão, o papel rasgou. Pétalas se espalharam sob o tapete. Ela andou até a porta, pegou a bolsa. Antes de sair, parou. A voz saiu baixa, quase um lamento. Quando você se lembrar de quem eu sou, talvez já seja tarde demais. E saiu. O silêncio depois disso não era vazio, era pesado, cheio de tudo o que ficou entalado, de tudo o que foi dito com raiva e sentido com dor, de tudo o que poderia ter sido se o amor tivesse vencido o orgulho. Aline saiu sem olhar para trás, mas Khaled também não foi atrás. Ficou ali sozinho, parado no meio da sala, flor caída no chão, a porta fechada, o peito aberto. Ele achou que ela voltaria, mas ela não voltou. E o que ele não sabia é que naquela mesma noite o destino já começava a virar a história de cabeça para baixo. Chovia com força e Paris parecia gritar sua dor pelas calhas, como se o céu também tivesse sido traído. Aline caminhava sem rumo, molhada dos pés à alma, o casaco pesado, a bolsa apertada contra o peito, o rosto quente de lágrimas que já não sabia mais por quem caíam, por ela, por ele, ou pelo amor que escorria ralo abaixo. Ele não confiou em mim, ele preferiu a versão dos outros. Ele me viu como uma ameaça, nunca como lar. Os pensamentos eram estilhaços, o coração, um tambor apressado, a raiva e a dor se misturavam como vinho e sangue. Ela atravessava a rua, faróis refletidos nas poças, buzinas distantes, gritos abafados. O som veio antes da imagem, um chiado de pneus, frenagem brusca e então impacto. O corpo dela voou, a bolsa caiu, o guarda-chuva escapou. E Aline? Aline se apagou no meio do asfalto encharcado. As pessoas correram, luzes foram acesas. Alguém gritou por socorro, mas para ela tudo virou escuro. Quando abriu os olhos, a claridade era branca demais, asséptica, dura. O teto do hospital parecia distante, irreal. O corpo inteiro doía, mas era a cabeça que mais pesava. Onde eu estou? Quem eu sou? A doutora Samira Nasser se aproximou devagar. Você sabe seu nome? Ela tentou responder, mas as palavras sumiram como folhas levadas pelo vento, a identidade esfarelada por dentro. Enquanto isso, Khaled andava em círculos na sala. Horas haviam passado. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Ela sempre responde, murmurou, mesmo quando está brava, mesmo quando não quer falar comigo. Pegou o celular, abriu a galeria de fotos, parou numa imagem dos dois abraçados numa manhã qualquer. O olhar dela naquela foto doía. A foto que Faisal mostrara mais cedo já não parecia tão grave. Agora que o silêncio gritava, agora que ela não estava ali, ele sentia falta até daquilo que criticava. Deitou-se no sofá, mas não dormiu. Ficou ali, os olhos abertos, o peito apertado, a cabeça pesada.
E se ela não voltar? Mas ainda não era culpa. Era só um sussurro de dúvida, porque Khaled ainda não sabia que ela já não sabia mais quem era. Aline, no hospital, olhava o reflexo no vidro. A mulher que via era estranha, um rosto conhecido, mas vazio, sem nome, sem origem. A alma dela estava apagada e a vida que vivia com ele não existia mais para ela. Aline estava acordada havia dias. Fisicamente tudo parecia bem. Os exames diziam que ela estava fora de perigo, mas por dentro tudo era um terreno vazio, um silêncio denso, como se o mundo estivesse embaçado por dentro dela. Sabia que falava francês. Era natural, instintivo, automático, mas ainda assim, quando ouvia sua própria voz, algo parecia deslocado, como se faltasse uma peça invisível, como se o idioma ainda morasse nela, mas o nome não. Ela não sabia seu nome, nem a cidade onde morava, nem porque sentia um aperto no peito toda vez que fechava os olhos. A bolsa havia se perdido no acidente. Nenhum documento, nenhum telefone, nenhuma pista. Quando chegou a emergência, os paramédicos só tinham um corpo molhado, ensanguentado e anônimo. As enfermeiras começaram a chamá-la de Mademoiselle. Depois de alguns dias, a enfermeira Laila deu um nome provisório e uma ficha em branco. Aline não corrigiu, nem protestou. Aceitava tudo em silêncio, não reclamava, não perguntava, comia pouco, dormia pouco, não pedia para sair. Era como se soubesse lá no fundo que nada do que dissessem ali traria de volta o que foi apagado. Como se a mulher que existiu antes daquele asfalto encharcado tivesse ficado no passado e o que restou agora fosse apenas o contorno, uma sombra viva de quem já foi inteira. Dias depois, ela teve alta do hospital. Foi levada para um centro de acolhimento público, o tipo de lugar que abriga quem não tem nome, nem história, nem ninguém esperando. Recebeu um nome provisório, um quarto estreito com cama de metal e janela alta. E silêncio. Aceitou um trabalho como garçonete num café afastado do centro. Nada glamuroso, nada permanente, mas pagava o pão e o teto. E foi assim que ela ficou, servindo mesas, esquecendo de sorrir, fingindo rotina, tentando existir sem se perguntar de onde veio, porque doía. Doía sem resposta. Enquanto isso, Khaled começou a desmoronar. Na primeira noite sem ela, o orgulho ainda falava alto. Ela foi embora porque quis. Na segunda noite veio a dúvida. Na terceira, a culpa. Na quarta noite, ele já não dormia. Revirou a galeria, falou com Luc Bernard, o colega da foto, com amigos dela, com vizinhos. Ninguém tinha notícias. Aline tinha sumido e foi aí que o medo se instalou. Contratou um investigador privado, depois outro. Procurou em hospitais, clínicas, abrigos, nada. Nenhuma mulher com aquele nome, nenhuma paciente com as características dela, nenhum registro. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo. E ele, Khaled, finalmente começou a ver o que havia feito. Tinha amado uma mulher que brilhava, mas tentou apagar a luz dela para caber nos moldes que conhecia. Tentou moldá-la, dobrá-la, e no fim quebrou o que havia de mais bonito entre eles. Agora ela estava longe e talvez já nem soubesse mais quem era ele. E essa era a parte mais cruel. Ela não lembrava, mas ele lembrava de tudo. Durante semanas, Khaled viveu entre aeroportos internos, hospitais, cafés desconhecidos e becos sem nome. O investigador privado fazia relatórios diários, nenhum deles com boas notícias. Aline continuava desaparecida. Nenhum documento, nenhum registro de entrada, nenhuma mulher com o nome dela em nenhum hospital público ou privado. Khaled chegou a visitar necrotérios, um a um. Entrava, esperava, perguntava e saía de lá com o estômago revirado, o peito afundado em silêncio. Cada corpo não identificado era uma ferida nova, mas ela nunca estava lá. No apartamento, tudo estava exatamente como no dia em que ela saiu.
As flores murcharam, o lençol da cama ainda tinha o perfume dela e o arrependimento. Esse não murchou, cresceu feito praga. Ele revia as fotos dos dois, as mensagens antigas, o vídeo que ela gravou no celular dele enquanto sorria e dizia que tinha achado o pôr do sol mais bonito do mundo. Ele via e revia e pensava: se ela voltasse só por um segundo, eu abandonaria tudo. Dubai, os jantares de minha mãe, as exigências de meu pai, filhos, herança, orgulho, tudo. Mas ela não voltava. E ele sabia. Eu a expulsei, eu a perdi. Do outro lado da cidade, Aline seguia viva, mas ninguém sabia. Trabalhava num café simples, num bairro periférico. Não era infeliz, mas também não sabia o que era felicidade. Atendia mesas com gestos delicados, olhos baixos e uma espécie de gentileza melancólica. Os clientes achavam que ela era estrangeira, por causa do silêncio, talvez, ou pelo modo como parecia sempre distante, mesmo presente. No quarto estreito, onde dormia, havia uma parede onde ela começara a colar folhas em branco. Toda a noite rabiscava alguma coisa, formas soltas, linhas quebradas. O corpo sabia pintar antes da memória lembrar. Às vezes, sonhava com alguém, um vulto, uma presença, um calor no peito que fazia os olhos se encherem de lágrimas ao acordar, mas ela nunca via o rosto. O que Aline e Khaled não sabiam é que estavam a menos de 5 quilômetros um do outro, ambos suspensos entre o que foi e o que ainda não podia ser. O cheiro de café queimado, o som de pratos sendo empilhados, gente entrando, saindo, risos abafados, uma terça-feira qualquer. Mas para Khaled não havia mais dias comuns. Ele caminhava sem rumo pela cidade havia horas. O investigador privado o atualizara mais cedo. Nenhuma novidade, Sr. Al-Rashid. Estava exausto por dentro e por fora. Entrou no primeiro lugar aberto que viu, um café modesto de bairro. Nada ali chamava atenção até que ela apareceu. E por um segundo, o tempo parou. Aline, ou alguém que se parecia tanto com ela que o coração dele parou no peito. Mais magra, cabelos presos num coque improvisado, um avental simples, olheiras fundas. Mas era ela. Ele sabia. O corpo dele soube antes da mente. Ela vinha com uma bandeja nas mãos, equilibrando 2 xícaras e um sorriso gentil. Olhou para ele direto nos olhos e nada, nenhum susto, nenhuma hesitação. Bonjour, disse educada. Vai querer se sentar? A voz dela, o jeito de inclinar a cabeça, o pequeno vinco entre as sobrancelhas quando esperava a resposta. Ele não conseguiu responder. A garganta travou, a alma tremia. Ela esperou, confusa com o silêncio dele. Monsieur? Ele pigarreou. Sim. Uma mesa, por favor. Ela assentiu, o guiou até um canto perto da janela. Eu sou Marie, volto em 1 minuto com o cardápio. Marie, ela disse, Marie, Aline, chamando a si mesma por outro nome. Khaled sentou-se devagar, como se o chão estivesse prestes a desabar. Ela voltou, deixou o cardápio com a mesma calma. Temos café filtrado, expresso, chocolate quente, croissant saindo do forno. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Você trabalha aqui há muito tempo? Ela sorriu sem malícia. Alguns meses, por quê? Ele hesitou. Só achei que já tinha te visto antes. Ela franziu a testa. Acontece muito, mas acho que não. E foi atender outra mesa. Khaled olhou em volta. Tudo girava. Era ela, mas não era. O olhar era o mesmo, mas havia um vazio por trás, como se alguém tivesse apagado o que ela era e deixado só a casca. Aline, ou Marie, andava entre as mesas com leveza, servia clientes, pegava pedidos, anotava contas e não fazia ideia de que o homem ali, com o coração em ruínas, era seu marido. Khaled ficou ali por 1 hora, pediu um café que esfriou sem ser tocado, depois se levantou, pagou a conta. Ela sorriu de novo. Volte quando quiser. Ele assentiu, a voz engasgada. Eu vou.
Saiu sem olhar para trás, mas por dentro gritava. O café ainda cheirava a pão quente e casacos molhados quando Khaled saiu pela porta, o coração trocando as batidas por socos. Não era possível. Era ela. Os olhos, o sorriso, até o modo de segurar a bandeja com cuidado, como se carregasse algo mais do que xícaras. Aline, ou a mulher que tinha o rosto dela, mas não o olhar. Horas depois, ele não conseguia mais ficar parado. Ligou para o investigador privado. A voz saiu urgente. Preciso que investigue uma garçonete, café pequeno, perto do canal Saint-Martin. O nome que ela usa é Marie, mas não é dela. O investigador não questionou, apenas respondeu. Me dá 24 horas, mas não precisou de tanto. No dia seguinte já havia um nome, ou melhor, a ausência dele. Ela deu entrada no hospital como não identificada. Foi atropelada numa avenida principal meses atrás. Estava sem documentos, fratura no crânio, hematoma subdural. Ficou em coma por uma semana. Acordou sem memória. Khaled precisou se sentar. Trauma cerebral, amnésia dissociativa. Isso acontece, continuou o investigador folheando o relatório. O que é estranho é que ninguém a procurou, nenhuma denúncia de desaparecimento, nenhuma correspondência, nada. Eu procurei por toda parte, Khaled murmurou, a voz embargada. Só não pensei que ela estivesse tão perto servindo café com outro nome. O nome Marie foi dado por uma enfermeira Laila. Precisavam preencher a ficha. O silêncio que veio depois foi espesso, doía. Ela não se lembra de mim? Não, e segundo a equipe do hospital também não perguntou por ninguém. Só aceitou o abrigo e ficou. Khaled fechou os olhos. Aquela mulher que ele expulsou com palavras cruéis, que ele deixou sair sob a tempestade. Estava ali o tempo todo, apagada de si mesma, e ele reconstruindo sua ausência com culpa. Ela não sabe que me ama, sussurrou. Não sabe quem é, mas eu sei. Sei quem ela é, que não vou errar de novo. Ele voltou ao café naquela tarde. Sentou-se no mesmo canto. Aline, ou Marie, como todos agora a chamavam, trouxe o cardápio. Sorria com gentileza, mas sem reconhecimento. O de sempre? Ela perguntou educada. Pode ser, ele respondeu, forçando a voz a não tremer. Ela se afastou e Khaled a observou. Cada gesto, cada curva do rosto, o jeito de prender o cabelo, os olhos baixos, como se carregassem uma tristeza sem nome. É ela, mas não é ela ainda. E prometeu ali mesmo que não a assustaria, não precipitaria a verdade, ia reconquistá-la devagar, com gestos, com calma, com uma presença que curasse o vazio que ele mesmo ajudou a criar, porque agora ele sabia, era ela quem ele amava. Mesmo sem memórias, mesmo sem nome, mesmo que ela nunca voltasse a se lembrar, ele a lembraria de si mesma. Com amor. Ele continuava indo ao café todos os dias, sem exceção, sempre no mesmo horário, sempre a mesma mesa no canto, sempre o mesmo pedido, que nem importava mais. Era por ela, Aline, ou Marie, a mulher que não sabia quem era, mas que ele nunca tinha esquecido. Nos primeiros dias, Khaled apenas a observava. Não queria assustá-la, não queria repetir os erros. Agora ele sabia o quanto a havia sufocado, tentando moldá-la ao que ele considerava certo. Agora ele entendia que amor não se impõe, se oferece. Ver Aline ali, tão perto e tão longe, era como respirar pela metade. Ela andava entre as mesas com leveza, mas Khaled notava os detalhes que ninguém via. O cansaço nos ombros, o olhar perdido sempre que se distraía. A forma como apertava os lábios quando pensava. Ela estava viva, mas parecia vazia, como se a alma tivesse ficado em outro lugar. Naquela tarde, ele estendeu a mão para pegar o troco. Os dedos dela encostaram nos dele e por um segundo, algo parou. Não foi o toque, foi o que o toque carregava. Aline estremeceu, não soube por quê. Foi instintivo, automático. O arrepio subiu pela espinha
como se o corpo reconhecesse algo que a mente não alcançava. Ela puxou a mão com delicadeza. Desculpe, disse, sorrindo como quem não entende o próprio desconforto. Khaled sorriu de volta, mas o peito doía. Era a primeira rachadura, o primeiro sinal de que lá no fundo ela ainda estava lá. Ele saiu do café com os olhos marejados. Andou sem direção pelas ruas molhadas de Paris. Lembrou de quando a conheceu, da primeira vez que ela sorriu, do primeiro beijo, da primeira noite em que se entregaram sem reservas. Agora, ela não lembrava de nada, mas ele lembrava de tudo e carregava essa memória como penitência, porque tinha falhado com ela, porque não soube amar do jeito certo, porque agora sabia, teria largado tudo. Dubai, os negócios, a família, os planos, por ela, só por ela. Mas soube tarde demais. Naquela noite, Aline sonhou com ele. Era um quarto, uma voz rouca chamando seu nome que ela não reconhecia. Um toque no rosto, um beijo na testa, algo terno, íntimo, triste. Acordou com o coração acelerado. Ficou sentada na cama por alguns minutos, as mãos no colo, os olhos vidrados. Tentou lembrar. Nada. Mas dentro dela havia algo fora do lugar. Como se a alma estivesse empurrando a memória para a superfície. Como se o corpo soubesse, mesmo que a mente tivesse esquecido. No dia seguinte, o café estava cheio, mas ela o viu assim que entrou. O mesmo homem, os mesmos olhos. Ela tentou disfarçar, mas pela primeira vez hesitou. O coração dela bateu diferente. O olhar demorou 1 segundo a mais. A mão, ao anotar o pedido, tremia levemente. Khaled sorriu com os olhos e prometeu mais uma vez. Eu vou fazê-la lembrar, não com palavras, com amor, com tempo, com verdade, porque dessa vez ele não deixaria que ela escorresse entre os dedos. Começou com uma dor de cabeça aguda, seca, como uma batida vinda de dentro. Aline parou no meio do turno, a mão espalmada na testa. Fechou os olhos, respirou fundo e viu um vulto, um olhar, uma imagem quebrada como vidro rachado. Ela balançou a cabeça assustada, mas nada fazia sentido. Voltou a servir mesas, tentou ignorar, mas as dores voltaram sempre com mais força, e com elas vinham os fragmentos, risos abafados, uma cama desfeita, uma briga, uma voz gritando um nome que ela não lembrava ser seu. Naquela noite, sozinha em seu quarto, pegou papel e lápis sem saber por quê. As mãos tremiam, mas se moviam como se tivessem vida própria. Desenhou um rosto masculino, forte, intenso, com olhos fundos e tristes. Ela não sabia quem era, mas quando terminou, chorou, como se o reconhecimento viesse de outro lugar, da pele, do sangue, do silêncio entre uma lembrança e outra. No dia seguinte, guardou o desenho na gaveta do criado mudo e começou a procurar. Procurou a recepcionista do hospital onde havia sido internada. Voltou ao lugar como quem volta ao próprio rastro em busca de algo que talvez nem estivesse mais ali. Esperou sentada por quase 1 hora, olhando a chuva escorrer pela vidraça da recepção. Quando foi chamada, a voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Eu queria saber se alguém veio me procurar, algum homem, ou se alguém deixou alguma informação. A funcionária hesitou, procurou o nome fictício na ficha. Você chegou aqui sem documentos, sem identificação. A polícia chegou a ser acionada, mas nada, nenhum familiar, nenhuma busca. Aline engoliu em seco. E se eu tivesse alguém? A mulher olhou para ela com certa delicadeza, como quem já viu isso antes. Talvez você tenha sim, mas às vezes o trauma faz a gente apagar até o amor. Aline agradeceu com um aceno curto, saiu pelas portas automáticas sem olhar para trás, mas por dentro o silêncio gritava. Aline voltou ao café com os pensamentos embaralhados. Tudo parecia mais estranho, mais familiar, como se o mundo ao redor tivesse mudado de tom e ela fosse a única que não lembrava a cor original. Quando Khaled entrou pela porta, ela sentiu antes de ver. O estômago revirou,
O coração apertou e, sem saber por que, sorriu. Ele se aproximou devagar, pediu o de sempre, mas dessa vez, quando ela voltou com o pedido, falou sem pensar. Eu te conheço? A pergunta saiu sem filtro. Ela mesma se assustou. Khaled segurou a xícara com mais força. O olhar vacilou. Acha que sim? Ele devolveu com cuidado. Ela encarou os olhos dele por um segundo a mais, depois desviou. Talvez seja só impressão. Mas por dentro não era só impressão. Era a alma batendo na porta da memória. E do lado de fora, o passado começava a sangrar para dentro do presente. O café estava silencioso. As luzes pendentes lançavam reflexos dourados nas mesas molhadas de vapor. E o som da chuva fina do lado de fora parecia ecoar dentro do peito de Khaled. Ele estava ali imóvel, mas por dentro era só vertigem. As mãos cruzadas sob a mesa estavam frias, úmidas de nervosismo. O coração batia alto demais para alguém que fingia estar calmo. Aline, ou Marie, como todos ali a chamavam, caminhava em sua direção. Usava o avental de sempre, o cabelo preso num coque frouxo e carregava um pequeno bloco com a conta. Cada passo dela era uma faca girando mais fundo. Aqui está, disse, colocando o papel sobre a mesa com delicadeza. O olhar era gentil, mas distante. Gentil com desconhecido. Ele segurou o papel, mas não olhou. Olhou para ela. A gente precisa conversar, disse ele com a voz presa no fundo da garganta. Ela franziu a testa sem entender. Conversar? Ele fez que sim, os olhos implorando. Por favor, me dá 5 minutos. Aline hesitou, mas havia algo ali. Um incômodo no fundo da pele, uma sensação que não sabia nomear. Então assentiu, puxando a cadeira oposta e sentando-se devagar. Tudo bem, pode falar. Khaled inspirou fundo. Não havia mais volta. Seu nome não é Marie. Ela arregalou os olhos. Como assim? Você é minha esposa. Seu nome é Aline. Desculpa. Ele engoliu em seco. As palavras agora saíam emboladas de emoção e verdade. Há alguns meses você desapareceu depois de uma briga, uma discussão feia. Eu disse coisas horríveis. Você saiu no meio de uma tempestade e naquele mesmo dia você foi atropelada. Ela arregalou os olhos, mas não falou. Apenas ouvia. Eu não sabia. Te procurei por toda parte, em hospitais, abrigos, nenhum sinal. Até que te encontrei aqui, por acaso. Ela balançou a cabeça incrédula. E como você sabe disso tudo? Eu contratei um investigador privado, explicou sem desviar os olhos. Quando te vi aqui servindo café com esse nome, Marie, eu soube, mas não queria te assustar. Pedi para ele investigar. Ele descobriu que você deu entrada em um hospital como não identificada. Estava sem documentos, tinha sofrido um trauma na cabeça, ficou em coma e quando acordou não se lembrava de nada. Aline levou a mão à boca, o corpo gelando. Você me conhecia esse tempo todo? Eu não conseguia te dizer. Você estava diferente, perdida. E eu fui o homem que te expulsou, que te machucou. Não sabia se tinha o direito de voltar. E mesmo assim, ficou me observando, fingindo ser um cliente qualquer. Eu só queria uma chance de consertar tudo, de te merecer de novo. E por que você esperou tanto para dizer isso? A voz dela saiu trêmula. Você me viu, me reconheceu e preferiu o silêncio? Eu tive medo. Medo de te assustar, medo de te perder de novo. Eu não soube te amar antes, Aline. Eu tentei te moldar, te encaixar num mundo que não era o seu. Te exigi um filho, te cobrei presença, controlei sua liberdade. E quando você foi embora, percebi que tudo o que eu queria era você, do jeito que você era. Aline se levantou, os olhos cheios d'água, o corpo inteiro tremia. Você mentiu para mim e agora me joga tudo isso como se fosse uma salvação. Não é salvação, é só a verdade. Tarde demais.
Mas você está certo. É tarde demais. Ele se levantou também. Aline, por favor, não me chama assim. Você não sabe o que eu vivi. Não sabe o que é acordar sem nome, sem história, sem ninguém. E agora? Agora eu descubro que alguém sabia e escolheu o silêncio. Ela o empurrou com o olhar, a raiva misturada à dor. Sai daqui agora! Ele hesitou. Olhou mais uma vez para ela, para o rosto que ele amava, o mesmo rosto, mas agora cheio de distância. Me perdoa, sussurrou, mas ela já não ouvia ou não queria ouvir. E ele saiu como um homem que perdeu tudo o que tinha pela segunda vez. O tempo passou sem pressa, sem piedade. Marie, ou Aline, como começava a aceitar nos próprios pensamentos, seguia a vida com passos ainda cautelosos. O café continuava sendo seu refúgio, mas aos poucos as bordas do vazio começaram a sangrar memórias. Primeiro veio um cheiro, açafrão talvez, depois uma imagem, o interior de uma galeria, suas mãos sujas de tinta, um quadro inacabado. Em seguida, um rosto não nítido, mas presente, um olhar que queimava, um beijo sob luzes de bar. A dor também veio, não como lembrança exata, mas como pulsação, um corte que começava a arder antes mesmo de se tornar visível. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se diante da folha em branco. O lápis entre os dedos parecia guiado por algo que vinha de dentro, de um lugar que ela ainda não compreendia. As linhas surgiam hesitantes, mas carregadas de algo familiar. O traço ganhava forma, o olhar profundidade, a boca silêncio. Quando terminou, não precisou de explicações. Era ele. Ela chorou em silêncio, porque agora sabia quem era, quem tinha sido e quem tinha amado. Saiu cedo no dia seguinte, deixou o avental pendurado, o café ainda fechado. Caminhou pelas ruas de Paris como quem sabe onde precisa chegar, mas teme o que vai encontrar. Foi até o apartamento, tocou a campainha 2 vezes, ninguém atendeu. Foi até a galeria, a porta fechada, o letreiro removido, tudo silencioso, como se o passado tivesse evaporado. Ela não desistiu. Procurou no prédio onde moravam. A concierge, já idosa, reconheceu o nome e disse sem emoção. Ele se mudou há semanas, disse que ia voltar para Dubai, mas ninguém sabe se foi mesmo. Aline voltou para casa com o coração em pedaços. Por dias, não soube o que fazer com a verdade, até que numa tarde de chuva fina, decidiu ir ao único lugar que era deles, mesmo que ele nunca tivesse pisado lá com ela. A galeria antiga, o espaço havia sido transformado num pequeno ateliê de cerâmica, mas o banco em frente, o mesmo, sentou-se ali sem saber por quê, apenas esperou. Minutos depois, alguém se aproximou. Ela sentiu antes de ver o cheiro, o silêncio denso, a pausa no ar. Virou-se devagar. Era ele, os olhos fundos, a barba por fazer, o cansaço de quem já não esperava mais nada. Eles se olharam por longos segundos, chuva escorrendo pelos fios de cabelo dela, pelas têmporas dele, sem palavras. Ela deu um passo, depois outro. Ele não se moveu. Quando chegou perto, tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. O toque era leve, quase irreal. Eu me lembro, ela disse, a voz quebrada, mas firme. Os olhos de Khaled se encheram. Ele a puxou devagar, como se temesse que ela desaparecesse de novo. E ali, sob a chuva de Paris, eles se abraçaram como quem volta para casa. Khaled encostou os lábios no cabelo dela e sussurrou com a voz trêmula. Me perdoa por tudo, por não ter sabido te amar, por ter tentado te calar, quando tudo o que eu mais precisava era te escutar. Aline não respondeu, apenas ergueu os olhos marejados até os dele, levou os dedos aos lábios dele e sussurrou com ternura firme. X. E calou a boca dele com um beijo profundo, lento, quente, como quem sela um novo começo. Eu voltei, mas só porque desta vez você me enxergou inteira e, enfim, me escolheu exatamente como eu sou. Ele a abraçou com força, o corpo tenso, aliviado, ainda descrente.
e juntos, em passos silenciosos, entraram no apartamento. Ela olhou em volta como quem reconhece algo esquecido no fundo da alma. Nada havia mudado, mas tudo estava diferente. Aline tirou o casaco, deixando a água escorrer pelos braços. Khaled se aproximou por trás, encostando os lábios em sua nuca úmida. As mãos dele pousaram em sua cintura, firmes, reverentes. Ela virou devagar e o olhar dela disse: sim. O beijo voltou, agora mais urgente, mais cru. As roupas caíram uma por uma, marcando o caminho até o quarto. Ali, entre lençóis que ainda guardavam a memória de um amor que nunca morreu, eles se encontraram de novo. Ele a tocou com delicadeza, como se quisesse aprender cada curva outra vez. Ela se entregou com olhos fechados, sentindo o corpo lembrar o que a mente esqueceu. As mãos dele tremiam, mas não por dúvida, era reverência. Ela o guiou deitada sob ele, abrindo espaço não só entre as pernas, mas dentro do peito. Foi lento no começo, como se cada movimento precisasse ser sentido, absorvido. Depois, mais firme, mais profundo. O prazer veio como uma onda antiga que reconhece a praia que sempre foi sua. Quando os corpos se uniram, não era mais sobre desejo, era sobre cura, sobre casa. Aline gemeu baixo com a testa colada à dele. Ele sussurrou seu nome como se fosse uma prece. Naquela noite eles não fizeram amor como antes. Fizeram amor como quem sobreviveu à própria ausência, como quem entende, enfim, o valor de permanecer. A luz da manhã atravessava a janela suave. O quarto ainda cheirava a pele. E perdão. Aline estava deitada de lado, com a cabeça no peito dele, ouvindo o coração de Khaled, como se ele contasse segredos que nenhuma palavra jamais diria. Ele passava os dedos nos cabelos dela em silêncio, como quem agradece por ter voltado a tocar o que achava perdido. Ela suspirou. E se um dia eu esquecer tudo de novo? Sussurrou. E se tudo isso desaparecer da minha cabeça? Khaled a olhou com os olhos serenos de quem enfim aprendeu a amar. Então eu vou fazer você se apaixonar de novo e de novo, quantas vezes for preciso. Aline riu baixo, aquela risada que ele pensou nunca mais ouvir. Me promete? Prometo. Ela ergueu o rosto e encostou a testa na dele. Mas dessa vez eu vou lembrar, porque agora você me ama do jeito certo. Ele não respondeu com palavras, apenas a abraçou mais forte, como quem segura um milagre. Meses depois, a galeria de Aline reabriu. Não como antes. As paredes agora tinham tons mais quentes, as telas mais ousadas, e seu nome em letras simples estava lá, firme na fachada. Atelier Aline. Ela caminhava pelo espaço com firmeza. A dona, a artista, a mulher que voltou de um lugar escuro e agora pintava com todas as cores que reencontrou dentro de si. Khaled passava lá quase todos os dias. Levava café, flores ou apenas um olhar admirado. Nunca interferia, apenas estava. Eles não falavam o tempo todo, mas quando se olhavam, sabiam. Amor não é domínio, é escolha. E todos os dias eles continuavam escolhendo um ao outro. Não por necessidade, mas por amor. Agora conta pra gente de onde você está assistindo essa história. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Aqui é o Histórias de Amor e Romance. E a gente se vê no próximo vídeo com mais uma história que o coração nunca esquece.